Cordiais saudações, geração ENTA, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico. Sintam-se todos cumprimentados. Fala-vos Filomena Neves, do canal Geração ENTA. Vamos começar hoje com uma frase do Mia Couto que está dentro do nosso contexto, que é sobre o envelhecimento. E a frase é: a velhice não nos dá nenhuma sabedoria, simplesmente autoriza outras loucuras. É uma frase de Mia Couto. Há uma loucura para cada idade, incluindo na velhice. Portanto, na velhice também temos loucuras. Dizer que a África é o continente mais jovem do mundo. Repare que 40% da população tem uma idade igual ou inferior a 15 anos. Ao mesmo tempo que isto acontece, o envelhecimento em África está a um ritmo bastante acelerado. Segundo alguns dados, entre 2010 e 2050, o número de pessoas idosas em África passará de 56 milhões para 215 milhões. Portanto, o número vai quadriplicar. O que é que isto implica? Implica que os governos africanos vão ter que se dividir entre crianças e jovens e a população idosa. Evidentemente, a prioridade irá para crianças e jovens, que são a esperança dos países, e, portanto, nesta cadeia, os idosos serão o elo mais fraco. Portanto, podemos dizer que a longevidade é uma conquista, mas traz muitos desafios. Na Europa, diferentemente do que vai acontecer em África, a população primeiro enriqueceu e depois envelheceu. Não aconteceu isso no nosso continente. A África tem problemas para resolver na infância, para resolver na juventude, o que diremos então da população idosa. Naturalmente, é muito importante que a África procure suas próprias políticas, porque não vai funcionar copiar o modelo dos países desenvolvidos. O copy-paste aqui, o Ctrl-C, Ctrl-V, não vai funcionar. Os africanos têm que sentar, têm que pensar nas suas próprias políticas. E se nós nos recordamos do que eu disse anteriormente, esta projeção foi para 2010, 2050. Já estamos atrasados. Já passam mais 10 anos. E será, é uma pergunta que eu faço, será que os governos já se aperceberam da urgência do assunto? Será que já sentaram e pensaram que políticas os africanos devem desenvolver para fazer face a essa situação? Vejamos um exemplo. Chega um vizinho na sua casa e diz: não, sabe, a minha mulher está no seu 9º mês de gravidez, começou com dores de parto, fomos apanhados de surpresa, por favor dê-nos um apoio financeiro, porque as dores começaram de repente. Que pergunta vocês teriam vontade de fazer ao vizinho? Talvez não fizessem porque ele estava numa situação aflitiva. A pergunta seria: mas esse bebê, a cegonha que está a trazer agora? Naturalmente não. Teve 9 meses para se preparar. A natureza é sábia. A natureza não salta etapas. Ela sentiu os enjoos, ela sentiu o bebê a mexer. Quando foi à consulta pré-natal, lhe disseram: olha, esse bebê já virou, já está na posição certa, a data provável do parto. Portanto, não pode se referir ao fator surpresa. Para clarificar isto, temos mais um exemplo. Alguém tem o telhado da sua casa com furos e não resolve o problema na época seca. Começa a chover, o que ele vai dizer? Maldita chuva, até molhou os meus documentos. Mas ele sabe que a época da chuva vai chegar e não se preparou. É exatamente isto que vai acontecer com o nosso continente se não se tomarem as devidas medidas agora para uma situação que se avizinha
difícil. Não é o objetivo do canal fazer drama, mas eu sinto que nós precisamos de um tratamento de choque. Nós precisamos de acordar. Nós precisamos de ver essa realidade. Então não se trata de dramatizar a situação, trata-se de apresentar factos. Eu me referia anteriormente que as crianças serão, provavelmente, terão que ser a prioridade dos governos numa situação em que a população idosa aumenta. Referir que na família tradicional africana existia uma rede de apoio, era uma família alargada, os idosos eram considerados os guardiões, não é, da cultura, eram venerados, eram respeitados e tinham apoio da comunidade. Com a economia de mercado, a prioridade é os jovens saírem para procurar dinheiro. E se o número de idosos vai aumentar e o número de jovens disponíveis para cuidar desses idosos vai diminuir, podemos prever uma situação sombria para estes idosos que vão ficar sozinhos, sem o acompanhamento e que o Estado não pode também lhes dar o suporte que necessitava. Recorde-se, a infância, a juventude foi vivida numa situação de má nutrição, numa situação de pobreza, de fraca assistência médica, e muitos desses idosos tiveram uma juventude de trabalhos pesados. As mulheres tiveram muitos filhos quando eram jovens e então é necessária, mais uma vez, desculpem-me se estou a ser repetitiva, é necessária, mais uma vez, uma atenção especial a esta faixa etária. Em África, menos de 10% das pessoas têm acesso à pensão. E esta mesma pensão, por vezes, é distribuída de uma maneira que não é transparente, em que não há igualdade, ficando alguns idosos muito carentes fora deste processo. Então, exige-se transparência. E tem mais, o lar para idosos são escassos. Precisa-se lar de idosos para as pessoas de terceira idade. É assim, de uma maneira resumida, sucinta, o que podíamos, neste momento, abordar sobre a situação da África. Dizer mais uma vez, a África precisa urgentemente tomar medidas, fazer políticas para alterar esta situação. É claro que os idosos deste momento eu não acredito que vão se beneficiar dessas alterações. Estamos a falar de 2050, jovens que agora têm 35, 30 anos. Estes são os idosos de 2050 que vão encontrar esta população idosa. Portanto, eles vão fazer parte desta população idosa que cresceu rapidamente. Então, jovens, vamos também juntar as forças e vamos procurar soluções. É tudo por hoje. Eu espero que tenham gostado. Ponha um like, compartilhe, faça comentários o que achou da situação atual da população idosa em África. Koshukuru, Asante Sana, Kanimambo, Nkomo. Aquele abraço.